Agora a gente vai bater um papo aí com a Globo. Então fiquem à vontade aí para perguntar as coisas no chat, interagirem. Agora é hora de tirar dúvidas e conversar, tá bom? Queria chamar o pessoal, acho que o Carlos está por aqui. Tudo bem? Oi, Tudo Tatiana. bom, Oi, pessoal. Carlos? Tudo bem, Igor? Vou deixar vocês com a sala, vocês se apresentarem. Estou por aqui qualquer coisa. Tá bom, tranquilo. Igor, você quer dar uma palavra aqui de abertura ou não? Não, pessoal, só dá um oi mesmo. Hoje a bola aí tá com o Carlos, ele vai se apresentar aí para vocês. Vamos só agradecer de novo aí, Carlos, por ter aceitado aí participar com a gente. Tá contigo aí a palavra, vamos embora. Valeu, obrigado, Igor. Obrigado, Tatiana. Obrigado à organização aqui por trás. Pessoal, assim, esse tipo de papo e conversa é o tipo de conversa que eu mais gosto de ter. Então, se ele puder ser interativo, vai ser melhor ainda. Então, não hesitem em mandar pergunta, conversar, e quanto mais carinha aberta aí também, melhor. Eu vou tentar evitar ficar assim muito pendurado em apresentações, porque eu acho que o legal aqui vai ser a gente poder trocar ideia mesmo. Mas eu tenho um roteirinho que eu quero cumprir. Quero falar um pouco aqui. Eu não sei o quanto que vocês já receberam um briefing assim do porquê de eu estar aqui conversando com vocês. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação rápida minha, bem rapidinha, depois falar da minha presença aqui no Vale do Silício, na Califórnia, meu trabalho com a Globo, e daí tentar falar um pouco de inovação e criatividade, que é o tema aqui do dia. Mas eu, assim, ao longo da nossa conversa, eu vou colocar vários links e comentários aqui no chat. Então, se vocês puderem, assim, só ficar assim, atentos, que esses links vão ter várias referências de coisas que eu vou estar falando aqui. Eu acho que eles dão possibilidade de vocês se aprofundarem mais no tema e, eventualmente, até a gente continuar a conversa por um Twitter, LinkedIn. Eu vou deixar para abrir, compartilhar a tela aqui da apresentação quando a gente entrar mais no assunto de Globo. Mas falando um pouco aqui sobre o meu background, eu fiz engenharia na PUC Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro. Logo após a engenharia mecânica na PUC, eu vim para os Estados Unidos e fui fazer o meu mestrado. Na verdade, vim trabalhar no estado de Nova York, depois eu emendei no mestrado. Fiz o meu MBA na Babson, que é uma escola de empreendedorismo, escola número 1 de empreendedorismo. E logo depois eu fui trabalhar na Nike. Trabalhei 2 anos na Nike. Uma coisa que eu senti e que a Babson me fez realizar era que, assim, minha maior vantagem competitiva era poder trabalhar com aquilo que eu gostava de consumir e ler a respeito, e que eu não deixava a caneta cair às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e continuava sábado, domingo e feriado lendo e tentando colher mais informação a respeito, né? Então, quando eu me formei no meu mestrado no MBA lá na Babson, eu até formatei todo o meu currículo, meus interesses, para poder chegar naquilo que eu me sentia à vontade. E, no meu caso, 2 áreas saltaram aos olhos. Uma era esporte, outra era música. Então, eu queria estar, de alguma forma, próximo dessas 2 indústrias. Esporte sempre me definiu, acho que empreendedorismo e esporte sempre me definiram. E ali eu consegui abrir uma porta na Nike, fui trabalhar na Nike em Portland, na verdade em Beaverton, né, que fica no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, e fiquei lá 2 anos e saí da Babson saí da Nike para voltar para o Brasil e montar minha empresa. Ali eu já tinha passado 5 anos nos Estados Unidos, tinha trabalhado 1 ano, mestrado 2 anos, trabalhado outros 2 anos na Nike, total de 5, voltando para o Brasil em 99 para fundar a empresa que eu acho que foi minha grande escola de vida aí, que foi o Esporte Interativo, né? Então eu cofundei o Esporte Interativo e fui um dos líderes ali da empresa por 11 anos. Em 2010, a empresa começou o processo de venda dela, né, para Warner Media, para Turner.
e virou um dos canais do portfólio de canais da Turner no Brasil, né? Ao lado de CNN, Cartoon Network, entre outros. Dali eu empreendi, fiz outras coisas, não sei, assim, coisas que talvez quem estivesse mais próximo saberia quais foram ali. Teve o Mestre do Combate, teve a Sport Par, enfim, me juntei à GEL e fiz alguns eventos lá de Copa do Mundo, de tênis, enfim. Mas acabei no Twitter e fui convidado pelo Twitter, ali antes do IPO do Twitter, de me juntar e liderar o Twitter na América Latina, parte de parcerias de conteúdo, né? Como é que todo mundo que gera conteúdo no Brasil e na América Latina poderia usar o Twitter como plataforma de comunicação, ali principalmente focado para conversa em tempo real, pública, né, ao vivo. Ali era um momento interessante. Hoje dito, as pessoas estão mais acostumadas a entender o que é o Twitter. Na época, o Twitter era encarado como mais uma plataforma ali competindo com o Facebook. No momento que acabava o Orkut, né, e entrava e os usuários do Orkut migravam para alguma plataforma, e ali era a plataforma, qual é a plataforma que será vencedora, né? Twitter, Facebook, e ali o Twitter deu um flatline, né? Ele ficou meio estável, sem crescer, e o Facebook herdou grande parte desses usuários, e o meu trabalho ali era justamente explicar para os usuários e para os parceiros de conteúdo como eles poderiam usar o Twitter. Enfim, fast forward, eu liderei ali essa parte de conteúdo do Twitter num momento bem estratégico de Copa do Mundo, eleições presidenciais em vários países da América Latina, e também durante as Olimpíadas. E depois das Olimpíadas, já tinham sido ali 4 anos de Twitter, e eu decidi me mudar para o Vale do Silício, através dos meus próprios esforços, para conseguir ali um green card, né, sem ter nenhum sponsor, sem ter empresa bancando isso, mas eu apliquei, consegui vir com a família para dar uma nova oportunidade à minha família e recomeçar do zero, recomeçar assim, sendo um Zé Ninguém nos Estados Unidos, né? Eu já tinha conquistado um espaço interessante no Brasil e na América Latina. Não, assim, tinha inúmeras oportunidades de empreendimento, mas tinha uma coisa assim que me conectava, eu precisava viver esse ecossistema aqui de empreendedorismo e de venture capital nos Estados Unidos, porque sentia que eu tinha muito para aprender ali. Na verdade, o drive era aprendizado e crescimento pessoal. E vim para cá, vim investindo em algumas empresas, ajudando alguns fundos de investimento a encontrar boas oportunidades, recomendando empresas para que os fundos investissem. Fiz um programa em Stanford, virei Stanford Alumni, foi um programa encantador, assim, que me permitiu até depois fundar um fundo de venture capital aqui, com os participantes do programa que meus companheiros de sala, né, investiram nesse fundo. Eu toquei isso por 6 meses, hoje o fundo caminha com as próprias pernas, eu sento no board. Mas nessa jornada a Globo me achou. A Globo já tinha uma relação com a Globo histórica dos meus tempos de esporte interativo, né? Naquela época de esporte interativo, eu tinha uma relação, como alguns chamam de frenemy, né? De mistura de amigo com inimigo, né? Para algumas coisas a gente fazia parceria para comprar direitos, e em outras frentes a gente competia, seja pela atenção da audiência, fosse pelo dinheiro do mercado publicitário. E assim, conheci a estrutura da Globo bastante bem, todos os líderes, os acionistas, enfim, presidente do conselho, CEO, os diretores executivos. E quando eu estava aqui, a Globo me procurou e falou: olha, a gente tem uma frente de ecosystem partnerships, né, de ecossistemas e parcerias aí no Vale, que é estratégica, a gente precisa conectar com esse universo de tecnologia, principalmente Media Tech, para acelerar o crescimento da Globo no digital. Então, ali eu já tinha um network estabelecido, já estava 2 anos aqui nos Estados Unidos, já tinha desenvolvido alguns trabalhos e conhecido bastante gente ali. Então, era uma forma de eu trazer valor imediato para uma necessidade da Globo. Então, ali começa o trabalho de estruturação de ecossistemas e parcerias
da Globo a partir da nossa presença aqui no Vale do Silício. Vou compartilhar um deck com vocês, prometo ser ultra rápido e manter essa conversa mais pessoal com vocês aqui, mas acho que ele vai dar um pouco de cara ao trabalho que a gente desenvolve aqui hoje. Então, a gente é a área de ecossistema e parcerias no Vale do Silício. Então, aqui a história da Globo não preciso falar, mas vai desde a fundação do jornal, papel, até o estabelecimento do grupo como uma produção e distribuição de conteúdo multiplataforma, tendo a Globo, canal aberto, como a sua principal destino e janela de distribuição e monetização de conteúdo, mas com um negócio que mais cresce hoje no grupo sendo o Globoplay, sem a gente precisar falar de toda a presença em Pay TV, enfim, na área de música, Globo.com. Aqui, em poucos números, né, um resumo da Globo, 100 anos de história, né, informando, entretendo brasileiros. A gente, hoje, tem mais de 100 milhões de pessoas impactadas diariamente, com penetração de 99%. Totalmente da família Marinho, né? Então é uma family-owned empresa. A gente chega em 190 países através da nossa programação e mais de 17 mil empregados, né? Alguns dados que às vezes as pessoas se assustam, né? Impressionam, porque a gente está acostumado a falar muito de televisão e fala pouco da presença no digital. Então, assim, os ativos digitais da Globo são bastante impressionantes. Então, além dos 175 milhões de indivíduos que a gente atinge por mês com o nosso conteúdo linear em TV, a gente tem 110 milhões de Globo IDs, né, de pessoas que usam lá seus e-mails para logar em alguma das plataformas da Globo, seja um Globo.com, seja o próprio Globoplay, enfim. 35 milhões de pessoas de audiência no Pay TV. E aí, assim, falando um pouco de Latam, né? De que é a América Latina e qual é o meu trabalho aqui no Vale do Silício de vender a América Latina, né? Então, hoje eu estou aqui tentando convencer empresas de tecnologia e investidores a colocarem seu foco, energia e capital na América Latina. Na hora que isso acontece, isso é bom para todo mundo, porque a gente acredita muito que o mercado pode agregar valor para esses investidores e empresas, e bom também para o ecossistema na América Latina, né? Então, Brasil hoje, quinto maior país por população, 90% com telefone, com smartphone, né? 71% com smartphone, 90% conectado através de telefone celular de alguma forma. Tem uma característica muito específica da América Latina e do Brasil, né? É o universo de audiência assim, mais presente online, mais engajado, então passando 9 horas por dia online, ao contrário de 6,3 horas por dia na China e 6,4 nos Estados Unidos. Então é uma loucura o que o brasileiro passa online. E 44% do tempo gasto online no celular, né? E daí, em função disso, até pela minha experiência do Twitter, eu posso dizer para vocês, assim, o Brasil se torna um dos mercados mais relevantes em termos de consumo de conteúdo online para as principais plataformas digitais. Então, assim, YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook, LinkedIn, Twitter também, enfim. Aqui a gente pode passar. Eu vou falar aqui um pouco qual é o papel que eu desempenho aqui a partir do Hub no Vale do Silício. Desculpa, a apresentação tá em inglês, tá, pessoal? Mas eu vou traduzindo aqui à medida que eu for falando. Então, a nossa estratégia aqui é inovar através de parcerias com companhias e empresas que querem entrar na América Latina e no Brasil. E não só empresas pequenas, mas empresas grandes também. Então, a Tatiana estava falando mais cedo de startups, 80% do trabalho que a gente desempenha com startups, mas também tem empresas grandes que precisam escalar seus negócios na América Latina, e o Brasil é 50% da América Latina, por isso um pouco da confusão América Latina e Brasil, né? E a gente pretende
endereçar grandes problemas, né, que não estão sendo resolvidos pelos agentes atuais, pelas empresas e pelos empreendedores atuais. Então, a gente acredita que a gente pode viabilizar e endereçar esses problemas em parceria com essas empresas. A gente, basicamente, eu poderia organizar os tipos de problema que a gente está resolvendo entre os problemas relacionados, problemas no sentido de novos desenvolvimentos a serem realizados, né? Então, acho que tem um assim de direct to consumer, que é tudo aquilo que vai direto, produtos e serviços digitais direto ao consumidor, que é aquilo, toda a relação desintermediada que um grupo pode ter com a sua audiência, seu público-alvo, e a publicidade, que na verdade, você se utilizar dessas diversas plataformas para colocar marcas. Então, é um B2B, né? Negócio para negócio, para comunicar marcas através dessas plataformas de conteúdo. Então, isso a gente presencia hoje uma evolução. A gente está saindo de um paradigma, né? Um Grupo Globo e grupos de mídia tradicional, e grupos de mídia de uma forma geral, inclusive digitais, eles estão vivenciando agora, e é uma coisa muito específica desse momento, a gente está passando por uma mudança de paradigma, a gente está saindo da economia da atenção para a economia da transação, né? Então, o que antes era como é que eu faço para chamar a atenção das pessoas e segurar a atenção delas e manter elas conectadas comigo, hoje como é que eu chamo a atenção, mas ao mesmo tempo eu entrego um produto ou serviço que agregue valor a ela. Então, né, hoje, mais do que assistir uma novela, a gente já enxerga um futuro muito breve, já acontecendo em diversos aspectos isso. Você está assistindo uma novela e você poder clicar no item e já dali sair direto para um carrinho de compra e adicionar aquele item e poder receber em casa 1, 2 dias depois. Então, essa é a realidade para a qual todo mundo está indo, na verdade, né? Quando você olha para live commerce que acontece nos TikToks, no Instagram, todo mundo hoje que distribui conteúdo já tem ou está desenhando uma solução nesse sentido. Eu estou vendo que estão surgindo alguns comentários e eu vou deixar para endereçar esses comentários. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Tenho medo de vocês perderem a visão total da apresentação, mas eu volto nos comentários já, tá? A gente usa, como é que a gente apresenta a Globo no mundo fora da Globo, né? Fora do Brasil, na verdade. Então, assim, a gente precisa explicar a qualidade do conteúdo e programação, a capacidade de distribuir e impactar a população inteira do Brasil e os outros 190 países, né? O nosso entendimento do ambiente de negócios, a gente alavanca muito a relação existente com as diversas indústrias, então a relação com o segmento financeiro, com o varejo, com as telecoms, né, as operadoras de telefonia móvel, as montadoras de automóveis, enfim. Uma coisa que poucas pessoas sabem é o tamanho do nosso grupo de tecnologia, daquelas 17 mil pessoas que trabalham na Globo, 5 mil são de tecnologia, são desenvolvedores, são engenheiros desenvolvendo soluções para o futuro do negócio. Né? Daí a gente fala um pouco da relevância, da dimensão da Globo na indústria de mídia no Brasil, o que isso faz com que a gente tenha que entender o ambiente regulatório também, né? As leis ao redor do Brasil, os padrões de qualidade e o que leva a gente a colocar conteúdo no ar. Então, é uma coisa que esse é um aspecto até bastante interessante, porque é altamente competitivo nos padrões de Hollywood. E daí a gente fala um pouco aqui de quais são os nossos objetivos. Basicamente, impacto financeiro, melhorar a qualidade dos usuários nas plataformas da Globo, e transferência de melhores práticas de inovação daqui do Vale do Silício para o Brasil, para a operação da Globo no Brasil. Eu acho que esse terceiro ponto é o ponto que mais fala a respeito desse nosso encontro aqui de hoje. Eu quero poder dedicar um tempo aqui. Só para vocês terem uma noção hoje do trabalho que eu faço aqui de selecionar, né, scout empresas que possam agregar valor no dia a dia da Globo. A gente já tem mais de 850 empresas no radar, nesse último ano e meio de Globo que eu tenho, me juntei à Globo tem 1 ano e meio.
Tem mais de 120 empresas que a gente está se aprofundando, entendendo mais. A gente já se aprofundou ou está se aprofundando para entender mais a tecnologia, os fundadores, capacidade de agregação de valor. A gente já rodou mais de 30 POCs, então provas de conceito dentro da Globo com essas empresas, com 30 empresas diferentes. E isso resultou em 3 contratos de longo prazo com empresas agora que passam a estar continuamente plugadas na Globo, trazendo valor Na verdade, eu falo Vale do Silício, mas o Vale do Silício é um hub internacional, porque a gente está conectado, por exemplo, com Israel e Ásia, trazendo e fazendo esse scouting, mirando nessas parcerias de longo prazo. Então, a gente acredita que a gente vai inovar mais rápido, né, através de parcerias e não competindo com as empresas que querem performar no mercado de América Latina. Eu vou dividir com vocês, assim como prometido, é que a gente já pode entrar Vou começar a partir de agora. Se alguém mandou pergunta antes, eu peço para que mande depois, mas eu vou compartilhar com vocês um artigo que eu escrevi recentemente para Crunchbase News, nessa minha a tarefa de falar para o mundo inteiro a respeito de América Latina e vender América Latina e Brasil dentro desse contexto, né? E daí eu queria falar um pouco de inovação. Eu escrevi recentemente um artigo também, está até no meu Medium, vou dividir aqui com vocês. Fala exatamente sobre o que a Tatiana estava falando antes, né? Sobre um pouco de mindset, e acho que isso virou um grande jargão assim na parte de desenvolvimento organizacional das empresas. E eu acho que a gente ainda está engatinhando de uma forma geral. Na prática, o mercado ainda engatinha no que diz respeito a criar os sistemas de inovação interno que permitam a valorização do growth mindset. Mas é um processo já irreversível, inevitável, que cada vez mais as empresas busquem soluções de incentivo aos seus colaboradores, né, para que eles se desprendam da inércia a inércia cultural que as empresas possuem hoje e permitam que os novos talentos provoquem a transformação das empresas. Só que isso não vem a custo zero, né? Isso vem é difícil hoje você entrar numa empresa e não esbarrar com a velha guarda, né? Assim, o pensamento da velha escola, né? São pessoas que tipicamente ou estão lá há muito tempo e muitas vezes em cargos de liderança, já sabem do desafio que possuem de transformar a cultura, e eu não estou falando exclusivamente a respeito de Globo, estou falando de empresas como um todo. E eu acho que o desafio hoje é dar oportunidade para talentos como vocês de poderem encontrar um ambiente que favoreça, ou que fomente, ou que permita e que a inovação. E, para mim, inovação, eu estava vendo a listinha da Tatiana ali no final, tem uma coisa que eu concordo pra caramba. Se eu voltasse no tempo, eu tivesse com a idade de vocês, ingressando no mercado de trabalho, o que eu faria assim, primeiro, o meu maior diferencial ao entrar numa empresa, assim, no meu primeiro trabalho, é a energia e o gás que eu trago para a mesa. Então, se você dificilmente você colheu a experiência de trabalho e a informação necessária para trazer assim um valor imediato, a não ser que você esteja assim, tenha passado por algum treinamento e você já entre plugado no desenvolvimento de alguma solução e o teu estudo possa trazer uma agregação de valor imediato. É possível, mas eu ainda acredito que o que está a favor de quem está ingressando no mercado de trabalho agora é energia, é curiosidade, que acho que está é o último item na lista dela. Acredito pra caramba na curiosidade. Quem é curioso lê e descobre e não se satisfaz com pouco, né? Estou lendo aqui agora, que dicas você dá para engenheiros que querem trabalhar com inovação e desenvolvimento de produto?
Primeiro, acho que fazer uma pesquisa e encontrar plataformas e empresas que estejam passando ou liderando ou passando por esse processo de transformação digital. Então, e eu acredito muito nas empresas que se organizam em grupos pequenos que enderecem problemas reais, né? Eu acredito pouco em grandes grupos de trabalho, porque cria ali uma inércia humana natural de quanto mais gente, da natureza humana, né? Quanto mais gente quer dividir opinião, mais gente quer trazer valor, quer ser visto, quer comentar, enfim. E eu acho que você vem, por exemplo, eu paro para olhar para as empresas de tecnologia, tipicamente você tem ali uma pessoa de produto, daí você tem um desenvolvedor, uma pessoa com visão de produto de mercado, uma pessoa que vai desenvolver uma solução, uma pessoa que vai olhar para look and feel, para a parte de design, para user experience de uma forma geral. E daí, óbvio que isso cresce, isso está plugado em outras matrizes, mas eu acho que você tem mais chance de poder contribuir quanto menor e mais tático for o grupo de trabalho, né? Eu uso como exemplo aqui tem uma empresa de game norueguesa que ela tem 1.500 funcionários e ela tem centenas de grupos de 3 a 5 pessoas, todas elas reportando para o CEO, e cada grupo desse desenvolvendo um game. Vocês verem como esse pensamento horizontal, principalmente no mundo digital, onde o seu teste de produto ele demora algumas horas, né? Você coloca ele no ar, ilha aquele teste para alguns usuários, roda por 1, 2, 3 horas, colhe os resultados, aprende com aquilo e daí evolui, lança novamente até você fazer o rollout para a base inteira, né? Então, é bem interessante como a organização das empresas está evoluindo também nesse sentido. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. A Globo está inserida no Vale do Silício com a iniciativa de criação de conteúdo local ou comercialização de conteúdo nacional? Na verdade, aqui a gente não tem nada a ver com conteúdo. A nossa presença aqui é conexão de tecnologia com os times de trabalho, os times de desenvolvimento dentro da Globo, né? Então, assim, eu costumo, a forma como eu defino, a gente está assim, conectando um supply side, né, de soluções de tecnologia que está presente aqui nesse ecossistema fora do Brasil, com a demanda da Globo por desenvolvimento. A Globo não consegue mais desenvolver todas as soluções que ela precisa, porque o mundo é tão globalizado. Foi-se o tempo em que a Globo, com o time de desenvolvedores que ela tem, ela desenvolvia tudo em casa ou ela ia a mercado e comprava uma empresa que estivesse solucionando um problema que ela tem em casa. Hoje, fazendo parte desse ecossistema global e com empresas globais, há necessidade de você fazer parcerias com empresas de tecnologia. Então, nossa presença aqui é uma ponte de tecnologia entre empresas com soluções de tecnologia para a indústria de mídia com a Globo. Então, assim, se você começar a enxergar soluções de commerce, né, T-commerce, ou então shoppable formats, né, formatos de comercializáveis, onde quando você vê lá as próximas gerações do QR Code que vai na tela, né, você dentro de um Globoplay poder clicar e chegar em outras telas, interagir com o conteúdo, esses são os tipos de solução que a gente está procurando aqui. Um pouco antes você citou parceria com muitas startups, isso também envolve empresas júnior dentro das faculdades? Sim, envolve. A gente tem algumas relações com algumas empresas, é difícil dar conta de tudo que está apresentado no mercado, óbvio que a gente é um funil, né? Mas a gente tem, o meu trabalho é mais focado fora do Brasil, mas isso, assim, várias empresas sabedoras do que a gente está fazendo aqui já entraram em contato e já caminharam dentro daquele funil que eu apresentei para vocês para chegar lá no contato com os times dentro da Globo, né? Mais uma aqui, daí eu continuo. Atuo na área de pesquisas com organizações, é fundamental essa análise. Como a Globo se daqui 10 anos na área de pesquisa? Bem, a gente
a Globo possui uma área de pesquisa bastante grande, ela já chamou pesquisa em desenvolvimento, P&D, e era uma área bem abrangente. Hoje ela chama Media Tech Lab, liderado pelo Paulo Henrique. Eu posso fazer, assim, eventualmente fazer uma apresentação para vocês, mas há um investimento grande de exploração de coisas que não estão sendo feitas hoje pelo core business, para a gente poder destrinchar o que é o futuro da produção e distribuição de conteúdo, né? Mas, assim, uma coisa que eu queria falar sobre a inovação, e acho que muito já foi dito, acho que a apresentação da Tatiana foi excelente, assim, mas tem uma coisa que, para mim, me agonia muito hoje, e toda vez que eu me pergunto o que eu faria diferente se eu voltasse no tempo, eu com certeza, assim, se eu pudesse dar um conselho para aquele eu de antigamente, né? Eu acho que eu me preocuparia muito com esse tema, assim, inovar e criar, e faria mais. Eu acho que as pessoas hoje estão muito preocupadas em acertar. E acho que um lugar que a gente deve colocar mais tempo e energia aqui a gente precisa celebrar erro, a gente precisa fazer mais, na dúvida, faça. Sempre que me pergunta assim, você está com dúvida de alguma coisa? Faz e erra, e vamos celebrar o teu erro. Isso, sinceramente falando, não é da boca para fora, porque hoje talvez um dos grandes desafios que eu tenho hoje como é que eu convenço um grupo de pessoas, né, uma organização inteira que sempre se pautou pelo padrão Globo de qualidade, a errar mais, né? Como é que a gente cria esse ambiente de erro e recompensa o erro? E hoje, se você olha para o lado, para a competição, né, plataformas digitais hoje são pautadas pelo erro, os caras estão lá para errar. Então, assim, eles esperam a cada 100 tentativas acertar uma. E se eles acertarem essa uma vai ser a que vai ser implementada e que vai adiante. Então, assim, daí a questão vira como é que eu crio tanto um ambiente cultural dentro da empresa, quanto um ambiente de aplicação da tentativa para que não comprometa o negócio como um todo. Você não pode comprometer um business inteiro, uma organização centenária inteira, né, errando sem parar. Então, você tem que... Hoje, um dos grandes desafios como é que eu defino, né, o território em que eu vou fazer meu teste para que eu possa errar, gere o aprendizado sem comprometer o negócio. Então, a definição desse cercadinho, esse é o mais importante. Mas, assim, essencialmente, não tenham medo de errar e saibam que ingressando, a grande qualidade que vocês trazem é essa. Vocês não estão ali, não é esperado que vocês acertem o que vocês façam. Então, gerar experimentos com ciclos de vida rápido vai gerar conhecimento e vai fazer com que você chegue mais rápido ao acerto. Então, acho que esse é um pensamento. Eu não consigo assim, enfatizar o suficiente a importância que eu vejo nisso. Atuo na área aqui, acho que parece tão simples, mas é tão difícil. É verdade. É verdade porque é cultural. A dificuldade está em você conseguir, primeiro, se permitir, né, que a gente dificilmente, depois de um sistema educacional que te empurra para tirar nota alta, nota alta, nota alta, que não permite você errar e que te penaliza de todas as formas, né? Como é que você consegue chegar nesse momento em que você finalmente está num momento importante da tua educação e se permite tentar errar? Mas eu acho que não tem outra solução a não ser esse caminho. Eu vou até dividir, eu acho que esse aqui eu não dividi ainda com vocês. Eu fiz uma curadoria, eu tenho alguns hobbies, esse aqui é um deles. Eu fiz uma curadoria de podcasts no Spotify. Eu adoro ouvir podcast e ouço quase que diariamente. Toda vez que eu saio para dar uma corrida ou fazer um exercício, eu ouço um podcast. Eu tenho uns canais favoritos, assim, e vou dividir com vocês uma playlist de podcasts no Spotify, tá? E ali já é fruto de uma curadoria que eu fiz, assim, de entrevistas e conversas com empreendedores
empreendedores, inovadores, desde os mais tradicionais, dos de antigamente, até os super novos, né? Então, assim, as empresas que estão super em destaque. Então, vou colocar aqui para vocês, fiquem à vontade aí para acessar, escolher, e se puderem me mandar depois pelo Twitter, LinkedIn, podcast, nessa linha que vocês gostam, eu sou... Alguém falou que ama podcast, né? Marina, eu também, então vamos trocar essas figurinhas aí. E deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui em um ambiente onde os recrutadores das grandes empresas buscam a perfeição. É muito difícil essa prática do erro, visto que pode custar uma oportunidade. Olha, eu acho que esse é uma percepção, mas ela não condiz integralmente com a realidade. Essa aqui é a minha... Talvez existam empresas e empresas. Eu imagino que você ainda vai esbarrar com empresas dentro desse paradigma. Acho que foi o Hugo que perguntou, né? Mas eu não sei se é o meu universo de relacionamento, assim, eu falei, vocês viram ali antes, né? Acho que são mais de 850 empresas com as quais eu me cruzaram o meu radar de alguma forma. Essas empresas do mundo digital, de desenvolvimento, quando você fala em, cara, a gente precisa fazer, a gente precisa errar para poder acertar, essa é uma regra hoje. E assim, esse tipo de conceito ou visão, ele serve para todos os níveis de conversa que você tem. Eu acho que aliás, desconfie, se você está numa conversa e você fala em experimentação, em tentativa e erro e definição do cercadinho lá, do ambiente em que você tem espaço para tentar errar, para daí acertar, se você não vê espaço para isso, eu me perguntaria se vale o meu tempo me juntar a uma empresa que não entende o valor disso. Então, essa é minha... Porque tem tudo por aí, né? Tem de tudo por aí. Vocês não vão, assim, 100% das vezes encontrar empresas, mas isso já é um sintoma de para onde que a empresa está apontando. Existem ideias brilhantes que não são nem sequer expressas no papel, devido à falta de recursos, pois estão retidas em uma classe social de menor poder aquisitivo. Como buscar essas ideias? Como e que grandes empresas devem fazer para inseri-las no seu foco de inovação? Pois é, eu acho que aí toca um pouco no aspecto de empreendedorismo, né? Eu acho que, primeiro, uma coisa, dificilmente você tem uma ideia que alguém já não teve. Essa aqui é a grande verdade. E eu acho que a diferença entre uma ideia e uma boa ideia é que você traz mais do que simplesmente a verbalização da ideia. Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade de ciclos de vida muito curtos, né? Então, os vídeos que antigamente a gente ia no cinema para assistir, né, filme de 2 horas, hoje você está vendo vídeo de 10 segundos no TikTok. E está lá, tá no timeline girando, passando para o próximo post o mais rápido possível. Eu acho que o desafio que as novas gerações têm hoje é de como é que ela encontra espaço para ela poder aprofundar, desenvolver alguma coisa com seus próprios esforços, com as suas próprias mãos, tirar aquela ideia da cabeça, do pensamento e tentar colocar ela, não é nem no papel, né, numa linha de código, dentro de um pensamento mais estruturado, enfim, para que você, assim, eu acho que tem 2 tarefas. Uma é apresentar essa ideia estruturada e continuar desenvolvendo ela, porque se você de fato acredita naquela ideia e ninguém patrocinar a tua ideia de alguma forma, você vai ser a pessoa que vai levar essa ideia para o mercado. Então, e eu acho que o futuro, quando eu vejo a evolução do mundo de startups e de VCs e de venture capital, estando presente aqui, vivenciando isso, você ter assim, uma presença universal de acesso a capital. Então, você vai ter mecanismos digitais onde pessoas podem investir de R$100 a R$10.000 numa ideia, manter lá um pedacinho da empresa e deixar acreditar naquele empreendedor, naquele desenvolvedor, naquilo que ele está desenvolvendo.
E daí, nessa história dessa ideia, que agora já virou um produto, já está começando a pensar em modelo de negócio e como ganhar usuário, coisa e tal, você pode, a empresa pode se tornar standalone, ou seja, ela vai ser uma empresa por si só, ou vai ficar tão bom que em algum momento uma empresa ou vai te contratar, ou vai comprar a sua ideia, ou vai comprar a tua empresa, enfim. Então, eu volto para aquele nosso ponto lá de fazer, né? A ideia boa faz, bota ela, vai além da ideia e começa a desenvolver ela para que ela, em algum momento na vida útil dela, ela vai fazer sentido para alguém, né? E se não for para uma empresa, vai ser para os seus usuários. Vamos lá. Faculdade, escreva um artigo de 10 páginas, entrevista de emprego, pitch de 30. É verdade mesmo. Eu queria fazer duas referências aqui. Primeiro, se falou muito em growth mindset, né, no mindset de crescimento. Eu imagino que tenha sido feita a referência para vocês da Carol Dweck, né, do livro Growth Mindset. Então, eu não estou vendo vocês agora, mas assim, recomendo fortissimamente, né? Se vocês gostam do tema, vocês deveriam ler, porque pega assim, exemplos de esportistas, de pessoas de negócio, de artistas, enfim, todos os tipos de exemplo vale a pena. A outra coisa que eu acho que vale muito a pena ver e ouvir, ler, enfim, qualquer que seja a mídia que vocês tenham, é a referência da Brené Brown. Não sei, alguém já ouviu falar de Brené Brown? Recomendo muito. Ela fala muito sobre o poder da vulnerabilidade, né? Que acho que tem a ver com essa mudança de paradigma sobre você se permitir errar, se permitir ser quem você é, confiar naquilo que você acumulou ao longo da tua vida, qualquer que seja a sua idade, e se permitir, assim, acho que tem muita gente com muito orgulho, né, com aquele negócio, eu não posso errar, eu tenho que acertar, e eu acho que o caminho é o caminho da vulnerabilização. Então, eu acredito muitíssimo nisso. E tem um TED Talk dela, que assim, tem, sei lá, mais de 3 milhões de views, que se você não tiver o tempo para ouvir os podcasts dela, ela tem um canal de podcast, as entrevistas que ela já deu para os caras tipo Tim Ferriss da vida, ou mesmo o livro dela, que eu vou esquecer o nome agora, eu acho que tem Vulnerability no... The Power of Vulnerability, o poder da vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito. Talvez seja esse aí mesmo, a tradução para o português. Procurem o TED Talk dela. Eu acho que vai dar um contexto muito interessante assim de como que, ao se vulnerabilizar, você abre portas do seu crescimento pessoal e na relação com as pessoas, uma vez que você constrói uma outra coisa que é confiança, né? Que é você conectar de uma forma mais genuína com as pessoas. Quem já trabalhou comigo ouviu e até riria no momento desse aqui de me ouvir falar novamente, quando eu falo que todo trabalho honesto será recompensado, né? Acredito demais nisso. Na verdade, acaba sendo assim um filtro de várias coisas que eu vivi, experimentei ao longo da minha vida. E acho que tem um texto, né, quando você vê que existem valores que navegam gerações e chegam ainda como assim, grandes verdades hoje. E eu sou um colecionador de quotes também. Às vezes eu ouço uma coisa e me faz pensar tanto, não, eu preciso anotar isso para não esquecer. E aqui acho que tem um negócio que me chama muito a atenção, né? Que é do Theodore Roosevelt. Não, esse é outro Roosevelt, né? É o das origens lá, mas vale depois, quando vocês puderem, abrir o link. E sugiro até depois vocês copiarem, lerem com calma, enfim. Mas são coisas que a gente esbarra, a gente fala, pô, estou no caminho certo. Acho que eu estou lendo pessoas que eu admiro que reforçam algumas crenças construídas no dia a dia, né? Assim, eu deixo vocês com esse pensamento e abro aqui para conversas. Assim, se quiserem bater um papo, Tatiana, Igor, quiserem entrar e falar um pouco. Vamos lá, vou lendo aqui as perguntas de vocês, tá? Gabriel Silveira pergunta: empreendedorismo é uma forte competência, não só profissional, também pessoal, para inovação nos dias de hoje.
eu acho, assim, eu sou suspeito para falar, né, Gabriel, assim, eu, como empreendedor, o empreendedor, ele não é um fim. Empreendedorismo, para mim, é um meio. Porque eu não preciso criar a minha própria empresa para ser empreendedor. Até eu comecei por aí, talvez daí eu tenha extraído os meus maiores aprendizados, tá? Fui instigado por um MBA com foco em empreendedorismo, coloquei na cabeça que, me via como empreendedor, com a energia, força, assim, de vontade de fazer coisas e de um empreendedor. Mas depois, quando você percorre o caminho do empreendedorismo, você vê que no final, assim, como é você o valor, a construção de valor está ao redor dos sistemas assim de inovação por design, né? A gente falava muito de inovar por liderar por exemplo. Eu acho que para mim existe a inovação é uma liderança quase que por design. Eu acho que a gente tem que acabar com o estigma assim de que eu preciso nascer com talento do empreendedorismo ou de inovação. Eu sinceramente não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito assim, eu acredito muito na curiosidade. E curiosidade, assim, curiosidade não é uma faca que você amole e ela fique super afiada, né? Curiosidade é quase como uma medida de interesse de você por algum assunto. Se você tem um assunto que você se interessa, lê tudo que você tiver a respeito daquele assunto. Eu vou procurar livro, eu vou procurar me aproximar de pessoas que conheçam do tema, eu vou mandar direct message no LinkedIn, eu vou ouvir podcast, eu vou, na mesa de jantar, eu vou conversar com as pessoas a respeito disso, eu vou sair, eu vou tentar entender qual é a perspectiva que as pessoas têm sobre isso. Curiosidade, acho que é uma coisa que ela pode ser instigada, né? Se você desligar o mundo ao teu redor, o mundo que te distrai, né? O celular, a televisão, e poder se dar de presente o tempo para você aprofundar no assunto, acho que existe uma mágica por trás disso. O Homem na Arena, é isso aí mesmo. Eu gosto bastante de finanças. Você comentou suas duas são esporte e música. Onde entra música na minha vida? Vou mostrar onde é que entra a música na minha vida, hein? Acho que não dá para ver ali, né? Tá nublado, mas tem um tecladinho e o violão aqui por perto. Eu descobri que no equilíbrio aqui das coisas eu não poderia fazer tanta coisa, mas assim, nas horas vagas e quando eu tenho oportunidade, eu toco um violãozinho e arrisco um piano. Mas toco para mim mesmo, não toco para mais ninguém. Tem antes? Não. O Brasil deveria ter no início da vida... Estou indo de trás para frente agora um pouquinho. Brasil deveria ter no início da vida escolar, ter disciplina para instigar criança. Quem foi que falou isso? Michele, eu não estou te vendo, mas isso é uma das coisas que mais me agonia. Eu acho que o nosso sistema de ensino ele está preso e rígido dentro de um sistema educacional, né, fixo lá, aí sim um mindset fixo para caramba, que você precisa cumprir com aquele currículo e acaba não sobrando tempo para aquilo que eu considero de grande relevância. Assim, para mim, a escola ideal ela teria que treinar você para lidar com as suas competências socioemocionais, teria que te dar acesso à arte de uma forma geral, arte lato sensu, né? Então você deveria ter artes cênicas, artes musicais, entre outras, empreendedorismo também, acho que empreendedorismo envolvendo finanças básicas, enfim, acho que tem muita coisa que não é explicada. Hoje, quando eu converso com um adolescente ou um jovem, assim, ingressando no mercado de trabalho, e a pessoa não sabe diferenciar investimento de despesa, eu vou à loucura, eu fico assim, é uma coisa tão fundamental, até para dentro de casa, né? Onde que eu vou investir meu dinheiro e o que é o meu orçamento mensal. Então, tem coisas que me dão um certo desespero, muito básicas, que são, para mim, qualidades básicas da vida e que não são devidamente ensinadas. Espera aí que agora tem outras 4 aqui, deixa eu só. Como inovar e se destacar nas mídias digitais? Hoje está presente muitas plataformas e empresas se destacando, principalmente quando se trata de streaming. Eu não sei se essa pergunta é uma pergunta mais
de um indivíduo dentro das mídias digitais ou um produto e serviço, como é que faz para um produto e serviço se destacar dentro das mídias digitais? Eu vou falar um pouco sobre assim, uma plataforma de mídia de uma forma geral. Plataforma de mídia, para mim, hoje ela é tão boa quanto a capacidade dela de entender a forma de alavancar as outras mídias a favor dela. Eu acho que existe um medo enorme, generalizado, tanto dos players novos, né, quando parar para pensar assim, TikTok, Facebook, daí Facebook também falando de Instagram, Twitter, YouTube, que pertence ao Google, entre outros, Pinterest, de um excesso de concentração na monetização de conteúdo dentro das suas plataformas. Só que na hora que você só olha para a tua plataforma e esquece que você está inserido num ecossistema de mídia, você abre mão de oportunidade. Por que abre mão de oportunidade? Se você parar para pensar, pensem em vocês, né? Quem aqui passa 100% do tempo que está no digital, na tela digital, numa única plataforma? Não existe isso. Então, assim, se tiver rolando alguma coisa ao vivo, em real time, eu vou para o Twitter. Se eu quiser, sei lá, ser um pouco polêmico ali, se eu for um pouco mais velho, eu vou entrar no Facebook. Se eu tirei uma foto legal, eu vou entrar no Instagram. Eu estou diante de uma situação engraçada aqui, um videozinho, vou fazer um short vídeo e colocar no TikTok. Eu quero ler um pouquinho mais, eu vou no Medium. Eu estou procurando oportunidade de trabalho, eu vou no LinkedIn. Você não pode, qualquer plataforma de mídia que você seja, você não pode abrir mão da sua capacidade de marcar presença em outras plataformas. Então, assim, tem gente que chega para mim e fala, não, eu só uso o Instagram. Eu só uso... Hoje, não, eu uso só o Snap ou o TikTok. Não, eu não gosto de rede social. Eu acho que hoje você precisa entender, não ser viciado, mas você precisa entender como que cada plataforma pode te ajudar. Se eu sou um produtor e distribuidor de conteúdo na minha plataforma, não significa que eu não vá ter presença e uma estratégia estabelecida em todas as outras plataformas. Eu vou fazer com que elas trabalhem a meu favor. Então, eu acho que isso que eu falei aqui muita gente vai concordar no ambiente corporativo, vai concordar de primeira, mas vai ter dificuldade de executar. Mas eu acho que vale... Eu sempre me coloquei numa posição de explicar a matriz de mídia inteira, onde quer que eu estivesse. Quando eu estava no Twitter, eu fiz isso. Hoje, na Globo, eu faço isso, que cara, não adianta você olhar só para a Globo quando você for apresentar a Globo. Você tem que falar de tudo e como é que a Globo se insere dentro dessa nova matriz de mídia. No Twitter foi a mesma coisa. Eu falei, não estou falando que o Twitter é maior, melhor, ou o que quer que seja em relação ao Facebook, ao Snap, ao YouTube. O que eu estou falando é que se você quiser cumprir com este papel especificamente, o Twitter vai poder te ajudar. E daí seria até interessante essa estratégia de Twitter estar integrada com outra estratégia que você venha a ter para o Facebook, para o YouTube, para o TikTok, seja o que for. Então, eu acho que esse conhecimento para o indivíduo, quem quer que tenha perguntado aqui, que minha vista está ruim para caramba, acho que pode ajudar como indivíduo em conversas com plataformas, como para as plataformas propriamente ditas, acho que essa é uma das bandeiras que eu levanto. Aproveitando, deixa eu ver aqui só se tem outro, numa geração onde a tecnologia está tão presente, onde as crianças já nascem com o celular na mão, esse é um dos problemas, já nascer com o celular na mão, onde os pais, não todos, não incentivam mais a criatividade das crianças, como vai se dar evolução da inovação na tua vida, na sua visão? Resposta rápida, eu acho que esse acesso ao mundo digital, enquanto a gente não tiver, da mesma forma que você tem os selos de qualidade, selos de comida orgânica, eu acho que a gente vai ter selo de tecnologia que é consciente em relação às consequências que causa nos usuários. Acho que a gente está no early stage ainda do desenvolvimento dessas tecnologias, mas mais para frente a gente vai começar a ver e vai ter uma conscientização que não existe hoje do que é positivo para você e do que não é. Então, eu acho que a inovação passa por isso, por essa conscientização da sociedade. Estamos chegando aqui no fim, vou tentar responder essas aqui. Aproveitando o raciocínio da educação primitiva,
brasileira aos olhos do mundo? Existe alguma competência cultural do Brasil que deveria ser mais conhecida e explorada no resto do mundo? Putz, eu estou achando maravilhosas as perguntas, porque eu acho que o Brasil não definiu ainda, assim, eu não quero fazer crítica a um governo ou a outro, mas acho que historicamente, qualquer que seja o governo, o Brasil nunca parou para estabelecer qual é a sua vocação, qual é o potencial que o Brasil pode ocupar, né? Qual é a vocação que o Brasil tem perante o restante do mundo. E o Brasil é um poço de competências. Assim, eu acho que a gente estava falando de criatividade, o povo brasileiro é criativo por natureza. Como é que você pode inserir ou dar uma injeção de estrutura e de negócio na criatividade do povo brasileiro, porque a gente deixe de ser só criativo e possa ser criativo e ter uma visão de negócio bem estruturada para poder se tornar um empreendedor completo. Acho que isso falta na educação. A gente rebola de um lado para o outro para resolver os problemas do dia a dia e por isso a gente é criativo, mas falta gente, e a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que falta, assim, um embasamento de negócio fundamental para que você possa potencializar essa criatividade. Então falta um pouco, eu dei o exemplo de criatividade, mas falta um pouco uma orientação, uma visão de longo prazo de o que o Brasil, como país, deve estabelecer como a sua vocação e a oportunidade que ele vai endereçar no mundo global que a gente vive. Demos 2 horas aqui, eu acho que foi isso, né? Vou parar aqui, devolvo a palavra aí para Tatiana. Pessoal, assim, vocês ficaram com o meu Twitter, meu LinkedIn. Fiquem à vontade, eu adoro ter esse acesso que a gente está tendo aqui. E a conversa, para mim, adoro ajudar as pessoas à medida do tempo. Assim, eu tenho que correr atrás do meu aqui também para poder continuar gerando o meu valor no mundo que a gente habita aí. Mas, assim, eu tento responder e conversar e ajudar o maior número de pessoas possível. Então, realmente, eu encorajo vocês a fazer uso disso aí. É uma alegria muito grande estar olhando para vocês aqui. Eu fiquei passando aqui de telinha, né, em telinha, para não ficar sempre nas mesmas telas. Muita gente com a tela fechada, mas a primeira e a segunda tela tem gente aqui presente. Eu encerro por aqui. Não sei se tem mais alguém aqui para falar. Obrigada, Carlos. Queria só agradecer a palestra. O pessoal está dando um monte de feedback super positivo aí no chat, mas foi muito rico mesmo, acho que muita coisa legal, gente, e como a gente sempre fala, né, o Jornada, ele, na verdade, ele planta sementes, então acho que o Carlos está plantando algumas sementes aqui, agora cabem a vocês também darem uma aprofundada, se desenvolverem, ir atrás, eu acho que tem um monte de insight legal. Então, eu queria te agradecer, queria agradecer super o Igor também, o suporte. Igor, se você quiser dar uma palavrinha. Não é isso, Tati, a gente que agradece aí pelo espaço. Conte com a gente aí sempre. Eu vou deixar o pessoal aqui só como últimas palavras, porque eu acabei de ler um livro ontem de uma egípcia chamada Rana El Kalioubi. E no afterword do livro dela, assim, nas palavras de encerramento do livro, ela fala que quanto menos você faz, menos você aprende, né? Isso, então, uma informação super fresca de ontem, de um livro lançado esse ano. Então, façam, na dúvida, realizem. E a última aqui também de um cara que eu admirava pra caramba, o Cole Bryan, que é você se apaixonar pelo processo diário, né? E não pela linha de chegada. Acho que é a grande mensagem dele aí. Se todo dia você conseguir evoluir um pouquinho dentro daquele dia, tentar uma coisa nova, eu acho que o processo é mais importante do que a linha de chegada. Valeu, pessoal. A gente continua o papo lá por onde quer que vocês queiram aí, pelo Twitter ou pelo LinkedIn. Tchau, tchau, gente.